Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Pensar em Ordem, Vozes Femininas. Hoje o nosso tema é Mulheres versus Sistema OAB. Estamos aqui com a doutora Benaia e com a doutora Anne e com a doutora Carol. Vou pedir para vocês se apresentarem na sequência da doutora Carol. Ok, pode falar, doutora Anne. Então, meninas, muito obrigada novamente pelo convite. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Anne Moura, sou advogada aqui em Cascavel há quase 7 anos, atuante no direito bancário, que para mim, de todas as áreas do direito, é a melhor. Tratar de dívidas realmente é um prazer. É uma área difícil, demanda bastante paciência e conhecimento técnico, porque a pessoa endividada, ela geralmente é uma pessoa tensa, nervosa, estressada, demanda uma atenção grande. Então, é uma área que a gente tem que ter bastante paciência e jogo de cintura, mas depois que você pega isso, fica uma delícia de atuar. Doutora Benaia, pode se apresentar pra gente? Boa tarde a todos, né? Eu sou a doutora Benaia, eu sou especialista na área de direito previdenciário, atuo também na área trabalhista. Estou muito grata pelo convite aqui hoje de estarmos juntas, né? É isso. Eu sou a doutora Carol, atuo também na área previdenciária, né, e trabalhista também, com mais ênfase ali no previdenciário. E hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto, né, que é sempre muito bom a gente colocar em mesa, que é a questão das mulheres, né, e hoje, né, em relação ao sistema da OAB, tá? E assim, vou começar a fazer uma pergunta aqui para vocês, assim, mais descontraída, para vocês contarem mesmo como que foi o início da carreira de vocês, se tiver algum desafio. Se a doutora Anne quiser começar. Sim, o início da carreira, todo início ele é complicado, todo início ele demanda você sair daquela área de conforto e você enfrentar o novo, enfrentar o desconhecido, então você começa com medo, estressado, mas particularmente na advocacia o meu início ele foi muito desmotivante. O início da carreira ele foi, era uma demanda muito grande de trabalho, era um salário baixo, bastante baixo, me sentia assim, não vou dizer menosprezada, mas subjugada por ser mulher, tanto no meu ambiente de trabalho quanto nos ambientes de fórum, de reunião com o cliente, sempre foi bastante desafiador. Então, assim, pra gente, como mulher, infelizmente ou não, a gente tem que tomar uma postura um pouco mais incisiva, uma postura um pouco mais firme, não deixando se abalar, porque assim, o início ele pode ser difícil, mas se você não se deixa abalar naquele momento, você consegue criar o seu espaço e mostrar que a sua voz e a sua vez é ali. E isso independe de gênero, independe de cor, independe de nada, isso vai depender mais da sua capacidade e da sua postura. Então é sempre bom a gente reforçar que as pessoas elas sempre precisam criar o seu espaço, criar a sua voz, criar o seu ambiente, criar o seu nome. Agora, parece que para nós mulheres isso chega com um pouco mais de força, porque se a gente não fizer isso já de cara, pode ser que a gente acabe perdendo um espaço sem perceber. Exatamente. Doutora Benaia, se quiser compartilhar também o seu início, da sua trajetória. Bom, meu início de carreira como advogada, assim, foi, digamos, um pouquinho conturbado, né? Mas quando eu estava fazendo o juramento, né, umas semanas antes eu descobri que estava grávida, já estava de 3 meses, então, ali durante aquela trajetória eu estive acompanhada, né? E logo em seguida eu tirei uma licença, né, pra ter a Maria Júlia, que é a minha filha mais velha. E, assim, foi bem desafiador, né? Desafiador no sentido de conciliar a maternidade e a advocacia, né? Logo em seguida também veio a pandemia. Foram momentos difíceis, mas valeu a pena. Eu já, devido a essa situação de estar grávida, né? Ninguém ia contratar uma grávida ali, infelizmente, né? Para trabalhar, então eu fui e me aventurei sozinha e de modo algum eu me arrependi. Foi muito precioso, assim, esse início e eu montar o meu escritório, né? E a doutora Anne comentou sobre o início, os salários baixos, né? E uma coisa que sempre chama a atenção, né? Quando eu vejo sendo anunciado vaga de estagiário, alguns salários que sequer cobrem a alimentação do estagiário, que muitas vezes ele vai direto da faculdade para o estágio.
E o que as doutoras pensam sobre isso, sobre a OAB de repente atuar mais forte? Talvez vamos pensar assim, claro, se a gente pensar a nível nacional, seria alguma regulamentação, mas trabalhar em alguma campanha de conscientização, porque tem uma frase que eu vejo por aí em alguns lugares, não gosto dela, que é assim, aqui você vai trabalhar muito e ganhar pouco. Não. Que horror. Não, propaganda, não vamos se orgulhar disso. Sim. É certo que, às vezes, quando a gente abre o nosso escritório, nem sempre a gente consegue pagar para o nosso estagiário o que a gente gostaria. Mas, assim, o que as doutoras pensam sobre, de repente, criar um salário mínimo aí do estagiário, um mínimo digno, né? Para que os escritórios possam respeitar melhor isso. Eu acho que isso tem muito a ver com a conversa que nós estávamos tendo antes, de alguns gestores de escritório terem aquele pensamento de se o meu início foi difícil, seu início também vai ser difícil porque você vai aprender. E não precisa ser isso, não precisa ser uma regra. Na verdade, a gente tem que criar nas pessoas aquele sentimento de missão. Qual que é a sua missão? É ser advogado? Então, cara, você vai ser o melhor advogado do mundo. Então, eu vou te dar condição, vou te dar conhecimento, eu vou te dar o que eu posso dentro do teu horário do estágio. Se você quiser ficar aqui um pouquinho mais, eu te ensino, eu te educo. E tem que ser uma via de mão dupla. O estagiário também tem que demonstrar aquele interesse. E o advogado ou o gestor do escritório também tem que demonstrar a essencialidade do advogado. Hoje em dia, é engraçado que por mais que a gente tenha um ambiente com 17 milhões de pessoas desempregadas, ainda assim é muito difícil achar um estagiário. Uma grande parte da culpa se dá ao salário baixo. E, assim, trazendo para o tema, muitas vezes também se dá por advogadas ou estagiárias mulheres que, naquela ânsia de ter um espaço, se submetem a menos. Até foi uma outra conversa que nós tivemos nos bastidores também, que o homem, quando ele tem 30% de certeza sobre ele, ele já se acha com 100%, então ele acha que ele é o cara. Agora a mulher não, ela já tem aquela síndrome da sabotadora, que aí se ela tem um pouquinho de dúvida, ela já acha que ela é 100% negativo. Então muitas mulheres, muitas meninas se submetem a estágios ruins para conseguir qualquer tipo de salário, submeter a quase um trabalho escravo, e acham que estão fazendo isso por um bem maior no futuro, e não é assim. Eu penso que a nossa ordem, ela é uma classe muito marcante, ela tem uma presença muito forte na sociedade. Eu penso que ela poderia sim criar, não digo um projeto, mas talvez até um plano de um teto mínimo da bolsa de estágio, regulamentar quantas horas de estágio é o correto, é o adequado. Lógico que cada ser humano que está se candidatando a uma vaga, ele vai dizer o que fica melhor e mais adequado. Mas eu acho que se a gente tivesse um parâmetro, todo mundo ficaria mais organizado, saberia lidar melhor. Principalmente as jovens futuras advogadas que estão buscando estágio hoje em dia. E o que a doutora pensa sobre isso, pensando que algumas estagiárias podem ser até mães? Tem uma família ali também para sustentar. Como que elas vão fazer o estágio? O estágio ele paga R$300 a bolsa, por exemplo. Né? Exatamente. Por isso que ele tem que ser reconhecido, né, o trabalho do estagiário. Ele é muito importante para nós ali na composição do escritório, né? Porque o processo ele passa por várias mãos. Então, né, seria injusto hoje o estagiário, né, estagiários também, estarem ganhando muito a menos do que prover, do que posso prover sua subsistência, né? Sim, perfeito. Eu até lembrei de quando eu fazia faculdade, tinha uns estágios que eu adoraria fazer, mas não tinha como. Era a Procon, a G1, que eu olhava e pensava, eu acho que é estágio pra quem é rico, porque eu não posso ganhar. E tinha aquele sem remuneração também, né? Eu quis no Ministério do Trabalho, mas eu lembro que na época lá pagava uma mixaria, gente, não tinha nem condição de estagiar. E eu via quem estagiava, a pessoa ia de carro importado, não é pra mim mesmo. Ai, que mais dinheiro pra poder ter um estágio de R$150, porque era isso. Sim. As pessoas eram bons estágios, só que não tinha condição, assim, se você Exatamente. tinha que pagar o seu curso, se você lanchasse, acabaria... Se fosse de ônibus, não ia ter dinheiro para o transporte. E doutora Benay, eu queria que você compartilhasse um pouco mais com a gente, porque você é mãe, né? Então vamos falar também dessa questão da OAB para as mulheres gestantes, grávidas. Você teve algum suporte quando você, né, teve os seus bebês? Como que foi? Você pode compartilhar a sua experiência com a gente? Então, na verdade, assim, eu não cheguei nem a solicitar o auxílio maternidade, né, que é oferecido pela nossa entidade,
porque ele realmente é um valor ínfimo, então na época eu acabei não fazendo esse pedido, né? E assim, gente, suporte a gente tem só da nossa rede de apoio, né? Mas eu não me senti tão acolhida não, nessa época. Foi bem difícil, ainda mais por ser advogada iniciante, né? Sim. Aí teve o período que veio a pandemia em seguida e eu estava com uma criança pequena trabalhando de casa, porque não podíamos ir pro escritório, né? Então trabalhei de casa e conciliei, né? Ainda ela não ia na escola, então a única rede de apoio que eu tinha era da própria família mesmo, eu não me sentia acolhida. E você, doutora Anne, que ainda não tem filhos, né? Mas no futuro, não sei se pretende ou não. Sim. Qual que seria a sua opinião? O que você acha que a OAB poderia melhorar nessa questão do suporte para as mães que são gestantes? Em questão de prazo também, porque a gente fica só com aqueles 30 dias. E a gente sabe que se tiver mais gente na procuração ali, você rodou, entendeu? Então, o que você acha que você poderia dar, assim, de sugestões para essa melhoria? Agora a gente vê como é engraçado, né? Porque num trabalho comum CLT, a pessoa não, a mulher, ela tem direito ali aos 4 meses com um bebê. E na nossa entidade de classe, ela acha que 30 dias está excelente, você vai resolver todos os seus problemas, você vai se adaptar ao seu bebê, à sua rotina, vai cuidar da sua casa, seu marido, seus prazos. Uma super mulher, uma coisa incrível. Mas não é assim que funciona. A gente se lasca. E ainda que eu ainda não seja mãe, isso na minha cabeça parece óbvio. Mas não é para a entidade de classe, por isso que a gente está debatendo, né? 30 dias de suspensão de prazo não resolve nada. Então, eu penso que a OAB, ela em pontos sensíveis, ela está sendo muito falha. Ela tinha que ser mais incisiva. Ela briga tanto pela mulher no poder. Mulher vota em mulher. Não. A mulher ela tem que estar no poder, sim. Mulheres qualificadas, mulheres certas, mulheres de postura que vão trabalhar por conta própria, sem ser por trás de ninguém. E é importante também a OAB visar o interesse da mulher em todos os pontos, não só colocar ela lá no poder, não só permitir que a advogada exerça a sua profissão, mas dar condição para ela de exercer a profissão. Por exemplo, dando mais tempo para ela ficar com a sua criança, para ela se organizar. E se organizar não é nem no sentido de só com o filho, mas se organizar no sentido de vida, porque agora você é mãe. Agora você está responsável por uma outra criança, você está responsável por uma outra vida, e ainda assim você tem que organizar a sua. Então a OAB tinha que olhar com um pouco mais de atenção que 30 dias de suspensão de prazo não resolve nada. Que ela tinha que dar um pouco mais de suporte para essa mãe, que também é advogada, né? Sim, complementando também, existe uma possibilidade ali, né, de fazermos OAB prévia e tudo mais, no entanto, não abarca auxílio maternidade, né? Pelo menos na época onde eu pesquisei não tinha ainda auxílio maternidade. Então, olha aí, a gente já vê, é uma excludente aí das mães, né? Sim, é uma questão bem relevante, né? Até, por exemplo, quando é marcado uma audiência num horário que você tem um médico para filho. Para a pessoa que, de repente, não tem plano de saúde, se ela for no sistema público, ela não chega lá e troca o horário. Sim. Não é simples. Então, essas questões, elas precisam, de fato, serem ali consideradas, né? E eu acho muito importante a fala de vocês, especialmente porque uma coisa, né, que eu penso é assim, a gente precisa ter pessoas nos liderando que entendam a nossa realidade, independente se é homem ou mulher. Então, por exemplo, questão do início da advocacia que é difícil. Algumas pessoas não passaram por essa dificuldade financeira, por essa dificuldade de não ter uma rede networking, né? Eu não tinha ninguém empresário na minha família, ninguém é advogado. Primeiro advogado da família. Então, assim, algumas pessoas não tinham escritório, tinham família, então aí é outra realidade. Então, sim, e aproveitando o ensejo, tenho muitas amigas, né, colegas de faculdade, beijo para os meus colegas, minhas amigas perguntando como eu fiz para conciliar a maternidade com a advocacia, né, a gente compartilhou essas experiências. E como a doutora fez? Já bota na roda aí. A gente puxa aqui, estica ali, dá um jeito. Mas quando eu tive o meu segundo filho, daí ele ia comigo pro escritório. Pequenininho, ele já tava indo pro escritório. E é uma questão, de fato, bem relevante, porque, assim,
Os direitos trabalhistas, eles defendem o mínimo que o trabalhador tem que ter, não é nenhuma espécie de privilégio. Uma pergunta que eu quero trazer aqui, a doutora comentou das disparidades, né, a questão de a OAB ter um posicionamento aí mais forte. A gente vê, se a gente abrir a balcão de emprego aí de Cascavel, a gente tem vagas lá, por exemplo, analista, logística, em vários setores, que você não vê nada ali que tem que ser um homem, uma mulher, enfim, e aí tem lá sexo masculino. Olha. Como que as doutoras pensam que a OAB deveria se envolver mais fortemente nessas pautas? Com certeza, com certeza. A OAB é uma entidade de classe que visa o bem social. Ele visa a aplicação da norma jurídica, que fala que todos somos iguais perante a lei. Então, assim, dizer para a mulher qual função que ela pode exercer ou não, cara, isso não dá para aceitar hoje em dia. Isso é inaceitável. A mulher, ela faz o que ela quiser, ela vota onde ela quiser, ela tem que escolher o próprio emprego. Sim. No lugar de representante dos direitos e deveres aí do cidadão, né? Tem que haver fiscalização nesse sentido, né? Com certeza. Não pode, de forma alguma, haver uma distinção muito grande entre os homens e mulheres. Tem que ser igual, né? Sim. A luta tem que acontecer em prol da igualdade entre homens e mulheres na advocacia. E até as próprias instituições, né? Eu lembrei de um episódio que eu era estagiária, né? Eu estava buscando outro estagiário, você não estava buscando estágio melhor. Sim, eu estava no CIEE e eu vi uma vaga, porque eu, né, sempre gostei de tecnologia. Então eu vi a vaga por umas outras páginas aí, né? E eu vi uma vaga boa que não estava lá para o meu perfil, né? Então eu fui pessoalmente lá no CIEE entender por que não estava no perfil. E eles foram me enrolando lá, de assim, não, mas não dá, mas o que a pessoa quer? E eles não me falavam. Aí até que eu falei assim, não vou sair daqui, vou ficar sentada aqui pra eu entender por que eu não sou o perfil da vaga, né? Uhum. Aí a pessoa disse assim, então, doutora não é doutora estagiária, eu vi aqui no sistema que esse advogado que abriu essa vaga, ele quer um homem casado e com filhos pra trabalhar lá. Eu olhei e falei, vocês estão malucos? Como que vocês deixam a pessoa fazer um absurdo? Então quer dizer que se a pessoa chegar aqui e falar, não contrato pessoas negras, vocês vão fazer isso? Vocês vão excluir? Tipo, isso não existe. E aí a gente tem, acho que a OAB cabe a OAB trazer para as empresas essa conscientização. Porque, por exemplo, eu trabalho com a LGPD. As empresas não sabem que você não pode, numa entrevista de emprego, perguntar assim, você pretende ter filhos? Você tem filhos? Isso não pode fazer. E aí, até nessas questões aí de gênero, a mulher, quando chega numa entrevista e pergunta assim, mas você tem um bebê? Aí já começa, me leva na consulta, escolinha. Uhum. Então, assim, essa pergunta... E eu não vejo a OAB trabalhando aí nessas causas, né? Então, é algo que tem que começar a se envolver mais, né? Como empresário de Cascavel. Né? Sim, bem complicado isso. Principalmente a advogada, quando ela sai da faculdade, ela já pegou a carteirinha, né? A primeira coisa que fala, quantos você tem? Nossa, que nova! E você quer ter filhos? Uhum. Daqui mais ou menos quanto tempo? Sim. Uns 2 anos? Casada. Só dá credibilidade por casada. Uhum. Às vezes é solteiro também, né? Sei lá, você acha que é solteiro e fala, ixi, rapaz, daqui a pouco vem um filho aí. É que há 2 problemas na advocacia, né? Que a advogada solteira, uma das perguntas, inclusive, ela enfrenta assédio, vamos pensar, sexual, tanto desde clientes, o cliente se acha aí na posição de ir nas redes sociais, mandar mensagem fora de hora, em pautas que não fazem sentido, mas eu acho que é muito importante falar do assédio moral. E também seria importante um maior posicionamento da OAB, porque conversando com muitas advogadas, parece que há uma dificuldade de identificar se teve um assédio moral, né? E eu queria pensar que vocês pensam sobre isso, como trazer essa pauta de que não podem gritar com a gente no trabalho, né? Sim. O tal do óbvio que tem que ser dito. É complicado, mas é possível. Porque assim, hoje em dia, aí a gente antes de vir para a OAB, a gente tem que ir para um universo um pouco mais amplo. E é cultural. Na cultura atual, é muito comum as pessoas trabalharem assim, mas eu acho que ela tá meio exagerando, né? Acho que essa menina aí é meio louca. Entendeu? Então, há muitas coisas, muitas reivindicações da mulher, muitas pautas que ela reclama, que ela questiona, outras pessoas, na sua grande maioria homens, falam assim, mas eu acho que não foi tudo isso. E aí, acabam que movimentos como o não é não surgem, e as pessoas ficam assim, mas eu acho que não é tudo isso. Então, tem que ter eu acredito que tem que ter projetos
para combater mesmo, explicar como que funciona o assédio moral no escritório, e ele tem que ser visto como uma mão dupla, tanto do profissional, que é o seu chefe, que é o seu gestor, como do próprio cliente. Eu mesma, eu sou uma pessoa assim que eu sou bem desenvolta. E muitas vezes eu já fui assediada por cliente que achava que eu estava dando em cima porque eu estava explicando o processo dele de uma forma legal. Não é grosseiro, não é nada. Estou explicando de uma forma bacana. Tipo, ô José, senta aqui, pô, você quer um café? Pô, toma aqui, pô, seu processo tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Nossa, que bacana, o cliente vai embora, tenta te dar um beijo no canto da boca. Vou te dar um abraço apertado, assim, ai, que tão boa, minha advogada. Entende? Então, é muito sério isso, e essa é uma pauta, assim, que ela realmente tem que ser batida numa sociedade de forma geral. Mas aí a gente volta que a OAB, ela é a mãe e o pai da legislação, da lei. Então, ela tinha que bater principalmente nisso, sabe? Ela tem que ser mais atuante e, como a gente fala hoje em dia, sem aquelas notinhas de repúdio, né? Sim. Tem que ser uma coisa mais incisiva, com projeto, com um trabalho firme. A doutora pensa sobre isso, pensando em canais de denúncia. Igual a doutora trouxe ali, vamos supor, eu, advogado iniciante, sofri um assédio ali de um cliente, ou mesmo de um advogado, ou mesmo de uma liderança, né? Pior ainda, porque daí o cargo no judiciário também. Como que os canais de denúncia podem ser importantes? E a OAB pode ser importante? Eu entendo que deve ser implementado, né? E deve haver esse acolhimento aí da entidade, né? Quando acontece isso. Por exemplo, eu tive um problema numa audiência onde eu estava grávida, né? Do meu segundo filho. Eu estava, né, há muitas horas já dentro daquela audiência e eu fui mandada a ficar quieta, né? Porque veio à tona, assim, né? A autoridade ali na hora começou a trazer à tona coisas que não faziam parte do processo, né? E a pessoa ainda acabou se alterando, era nítido que a pessoa acabou se alterando e me mandou ficar quieta, né? Naquele momento, assim, eu repensei sobre a advocacia, porque quando eu cheguei no escritório e comentei com as minhas colegas, né, advogados, trabalhando só em mulheres, teve algumas que até choraram ao ver eu contando, né? Tamanho sofrimento, onde uma pessoa, né, se exaltou e me mandou ficar quieta, né? Fique quieta, doutora, né? Naquele momento... Sem consciência do judiciário ali pra intervir, do próprio judiciário. Deixa. A credibilidade com o meu cliente, sim, né? Sim. A colega do outro lado ficou me olhando e eu falei assim, me ajuda. Sim. E nada foi feito, né? Sim. E certamente se essa injustiça acontecesse perante os meus olhos com uma outra pessoa, com certeza eu levantaria ali, né? Sim. Vamos chamar a ordem. Ou será que fosse um homem, né? Com certeza. Ia mandar aquela boca, não, né? Não ia Sim. mandar, não. Era capaz de dar confusão. Uhum. É por isso que deve haver esses canais de denúncia, né? Sim. E deve ser ativo, porque ali no momento que aconteceu, tem que haver uma mobilização para tudo, vamos encerrar o ato, né? No caso, a audiência, ou seja o que for, né? E é pior ainda quando é do judiciário, né? Eu já presenciei, eu tava olhando a audiência, ver se ia precisar intervir ou não, mas um advogado, que inclusive ele era doutor em direito, só que ele aparenta ser mais novo do que de fato é. E o juiz, que não é doutor em direito, ele requerendo coisas devidas, né? E o juiz, não, doutor, o senhor é muito novo. Quando o senhor for mais velho, o senhor vai entender. E eu olhando, pensando, ele é doutor na área. Então, assim, o quanto que por ser mulher, por aparentar, por ser novo, por aparentar ser novo por tudo, né? Por todas as razões. A gente tem esse desequilíbrio, né? Vocês querem compartilhar alguma dificuldade, algum caso específico que vocês enfrentaram dificuldade, assim, na advocacia mesmo? Por serem mulheres, algum episódio, alguma coisa assim, se vocês quiserem compartilhar pra gente alguma experiência que vocês tiveram. Quer começar, Bê? Eu tive uma experiência ruim no criminal onde eu me senti um pouco acuada e a partir daquele momento eu decidi que não faria criminal. Porque eu amo mesmo o previdenciário, né? Sempre gostei. A gente muito. fica apaixonada, né? A menina dos meus olhos, né? Mas eu desisti. Eu estava até, assim, bem à vontade de tentar. Nossa, eu acho muito legal, né? Criminalista é uma emoção. E onde foi dentro
da penitenciária e eu não volto mais. Então aqui a gente tem até uma pergunta aqui formulada, né? Então assim, eu acho que a OAB não incentiva, né? Não está incentivando a gente a atuar em tais áreas como a criminal, né? Onde a gente vê que a maioria são homens, predomina a presença masculina. O que a doutora Anne acha que existe também? Que é concorda? bem isso. Sim, eu penso isso e assim, também tive um episódio bem chato no criminal. Minha primeira instrução criminal, ela foi um dativo. Na época, lá nos primórdios, quando a gente ainda fazia audiência presencial, que a estagiária do juiz pediu se eu poderia fazer uma audiência para eles e tal. Falei assim, doutora, o seu réu tá na porta, é o Cláudio, pode falar com ele. E daí eu cheguei, era uma sala, só tinha homem e a estagiária. Eu falei assim, tinha um homem assim na porta, eu falei, tudo bom, você que é o Cláudio? Daí ele me olhou e falou assim, doutora, eu tô com cara de vagabundo para ser o Cláudio, vai procurar teu réu. Nossa, quem que era? Era o advogado. E daí tava o advogado, o juiz e o promotor dando risada. Porque a pobre da advogada lá, inocente, recém-formada, tava lá pedindo do réu errado. Então, assim, você vê que são coisas, assim, bobas, mas poderiam ser evitadas se tivessem políticas de acolhimento do advogado, acolhimento da advogada, da advocacia iniciante. Se tivessem, até foi um assunto que eu e um advogado muito mais velho do que eu, nós estávamos conversando outro dia tomando um café, que hoje em dia os advogados eles esquecem que o promotor, o juiz e o promotor, o juiz e o advogado, eles estão na mesma linha. Todo mundo equiparado. Se um juiz ele for rude com você, com bastante jogo de cintura, você também vai ser rude com ele. Aí se ele te representar, mas quem tá certo, tá certo. Não tem medo de representação. Se o promotor for grosso com você, seja grosso com ele. Mas aí vai virar uma violência. Você tem que ter jogo de cintura. Hoje em dia não é ensinado esse jogo de cintura. E daí a gente volta a falar que não tem política de incentivo e de acolhimento ao jovem advogado, principalmente a advogada. Que a chance disso acontecer com ela é muito maior. Porque se for um homem, talvez o promotor, o juiz, a autoridade por trás vai ficar com receio, né? Pensa um pouquinho mais. Agora, se é uma advogada, ele vai mesmo. E se ela achar ruim, ele vai falar assim, procure seus direitos. Busque a OAB. E aí você vai buscar a OAB e é o mesmo para não buscar nada, né? Então... E eu penso até pelas questões de meios alternativos de solucionar conflito. Exemplo, o juiz dá uma autoridade, tem esse episódio de mandar a advogada calar a boca. Imagina se no dia seguinte o presidente da ordem está lá na sala dele, marca um horário para conversar com ele. Sim. Numa boa, vamos dizer assim. O quanto mudaria essa postura se a gente tivesse, assim, ou as próprias comissões, conselheiros, é para isso que serve. Exatamente. Eles fossem, assim, numa boa, não é para ter clima ruim, não. Chegar assim, teve um episódio que foi... Assim, eu acho que a OAB, ela poderia se ver como um grande escritório. Então, tivemos aqui um membro que foi desrespeitado. Vamos lá conversar, ver o que está acontecendo. Por exemplo, excelente, né? Vamos pensar quando tem um homem e uma mulher, uma mulher e um homem na presidência, né? Vai os dois conversar, até a mulher, para entender a situação e ter isso, né? Para poder incentivar. Tem áreas realmente, até a doutora comentou do direito penal, e eu acho que é algo que a OAB precisa também ter um programa mais forte, porque assim, quantas mulheres gostariam de continuar na área criminal? E até aquele preconceito velado, por exemplo, nossa, doutora, mas olha, a senhora é uma princesa, lá não é lugar pra senhora. Não, é lugar pra você, se você quiser. Se você quiser atuar lá. Então a gente tem, preciso ensinar, né, esses advogados, homens, também as mulheres, né, porque tem preconceito também de mulheres, a buscar meios, né, pra gente poder prestar um auxílio para que as pessoas não desistam, né, da carreira ali, porque de fato... E agora você vê como isso é tão sério que aí as pessoas acabam saindo de um extremo e vão para o outro. Então, por exemplo, no mesmo momento que a gente tem uma represária não fica bem a advogada ser criminalista, ela poderia trabalhar no civil, né, ali com uma coisa menos e tal. E daí aquela que bate o pé, fala, não, eu vou fazer, ela é assediada. E daí ela enfrenta um problema, às vezes ela desiste, às vezes ela segue, e aí às vezes ela pode virar uma advogada literalmente de porta de cadeia, como não sei se posso falar o nome aqui, nossa recente amiga ex-fazendeira deu... né? Você que falou. Que tá solta. Tá solta aí. Era uma advogada criminalista que bateu o pé e virou esse furdunço aí. Então, assim, também dá a entender que as pessoas ou elas vão desistir
quando muito represada, ou ela vai virar uma figura icônica como ela. Falando, não, você é criminalista mesmo, e aí vira literalmente uma advogada de porta de cadeia, né? Com aquele perfil não condizente com a nossa profissão. É isso, então, e assim, vocês acreditam que a OAB poderia atuar de uma forma diferente, com projetos? Talvez, eu acredito, né, até criando algum projeto para os recém-advogados, para se prepararem, porque a teoria é explicada pra gente na faculdade, mas a gente sabe que a vida, né, acontece de forma totalmente diferente. Eu sofri muito isso, porque quando eu comecei a atuar no estágio mesmo, ali no próprio estágio, tinham coisas que eram totalmente diferentes do que eu estava vendo na faculdade. A prática é diferente, né? O que vocês acham que a OAB poderia fazer para preparar melhor o advogado, até mesmo para estar indo, vamos supor, numa audiência, onde a gente chega e se depara com essa situação que a doutora se deparou, se sentiu constrangida, né? E ninguém fala pra gente o que a gente deve fazer. Muitas vezes, quando é mulher, a mulher até às vezes chora, né? Sim. Porque a gente é mais sensível do que os homens. Então, o que a OAB, vocês acreditam que a OAB poderia fazer para estar melhorando isso? Eu entendo que deve haver capacitação, mentorias, tudo em prol do advogado iniciante, né? Para diversas áreas, né? Isso aí tem que partir da entidade de classe mesmo, ela tem que diversificar todas as áreas e fornecer esse acesso, né, para os jovens advogados. Todos, digamos, cursos, né? Muito mais do que um simples dia que você passa lá dentro, né? Mas tem que haver uma mentoria, algo mais especializado, assim, né? E de certa forma, uma ajuda, né? Para quem precisa, um canal de ajuda, né? Para acessibilidade, né? Exatamente. Sim, eu acho que nesse ponto a gente até é uma pauta bastante batida hoje em dia na chapa de advocacia, de uma forma geral, que o advogado, quando ele sai da faculdade, lá na faculdade ele tem muito conhecimento didático, legal. E principalmente é um conhecimento didático voltado para ele passar na OAB. Quando ele sai da advocacia, quando ele sai da faculdade e ele entra na advocacia, infelizmente as OABs têm feito é colocar mais do mesmo para ele. Então, enchem esse advogado de cursos teóricos. Então, aquele advogado, e o advogado, como ele é recém-formado, ele não percebe o que está acontecendo. Então, ele sai da faculdade, entra na OAB, começa a participar dos cursos, e na cabeça dele ele está arrasando. E aí ele vai para a prática, ele não sabe se comportar numa audiência. Ele não sabe que ele, o juiz e o promotor são iguais. Estão no mesmo cargo. Ele acha que ele é menos do que o assessor do juiz. Então, eu penso que mais do que cursos, tem que ter prática. Tem que ter mentoria especializada para aquele advogado. Então, você quer trabalhar no penal? Cara, a gente tem um grupo aqui. E também tem que ser fomentado pelas próprias comissões, que é uma coisa que não tem sido feita. As comissões, elas têm virado um palco de troca de cartão e tomar cafezinho. Tô aqui, né, tomando um cafezinho. Não, tem que levar caso prático, tem que perguntar para aquele advogado se ele sabe numa audiência de instrução, se ele sabe se comportar, se ele sabe que se tiver acontecendo alguma coisa, ele pede pela ordem, e aí acontece alguma coisa. Entendeu? Aí vai ser interrompido, ele vai ter uma voz, ele consegue defender o cliente dele. E isso sim vai fazer com que esse advogado ele tenha espaço na advocacia, que ele consiga angariar cliente, que ele consiga ficar com aquele cliente, a postura dele. Então, assim, eu vejo que a OAB ela tem falado muito sobre cursos. Fazemos tantos cursos, atendemos tantos advogados com cursos. E as práticas? E as mentorias? Então, isso tem sido muito falho. E se fosse um projeto mais batido, mais praticado, a advocacia ela estaria num nível high. E é algo que tem que ter um calendário anual. Porque, assim, a vida do advogado, de repente surge um mar de curso e palestra. Assim, tem que ter uma coisa anual pensada na vida do advogado. E eu acredito muito isso, que, assim, a gente pode ensinar o que a gente vive. Sim. Então, muitas vezes os eventos, você vai ver quem está falando é promotor e juiz. Nós temos que trazer os OAB. A gente tem que trazer os advogados. Colocar o advogado iniciante, ele é iniciante numa coisa, mas ele domina outra. Coloca ele ensinar.
porque isso dá autoridade. Então, eu já fui em vários eventos. A mesa é assim, juiz, é promotor e aí um advogado. Não, os advogados ali é a nossa casa. Ali é onde que temos que ser protagonistas, né? E até referente à questão das comissões, eu acho que a gente tem que até implementar umas práticas assim, relatórios de entrega. O que você ensinou para esse grupo? Sim. Quais foram as pautas? Realmente, a gente passa na faculdade de Direito, ninguém ensina, né, contrato de honorário de procuração. Sim. É a primeira coisa que tem que fazer, fechar um cliente, né? Exatamente. E até pensando, né, nesse tema, eu queria saber, começar pela doutora Benay, o que vocês dariam de conselho para as mulheres que vão empreender? E muitas vezes empreender, sim, ter o seu escritório é uma escolha, mas outras vezes, igual a doutora trouxe, que estava grávida, né? Falou, não iria ser contratada para um escritório, então eu tive que começar o meu escritório. Então, qual é o conselho para as mulheres que vão começar na carreira? O conselho é, não se preocupem com o futuro, porque você vai dar conta, vai dar tudo certo, né? Você é mulher. Vai te dar um jeitinho, né? Não tenho medo. A gente consegue sim conciliar a maternidade, a advocacia, né? Podcast, a doutora? Podcast também, exatamente. Eu penso que isso é uma forma é um estilo de vida que tem que ser aderido por todos, mas eu acho que a mulher ela tem que aderir mais ainda. Eu penso que a pessoa que se cuida, ela vai ter capacidade para cuidar dos demais. Então, acredito que a mulher ela já tem aquele instinto de cuidar do próximo, então é um dever ainda maior nosso o autocuidado. Eu penso que a gente tem que manter sempre a tríade equilibrada do mental, do emocional e do espiritual. Então, a mulher advogada, ela tem que ter isso tudo organizado, ela tem que ter essa mentalidade do autocuidado para ela conseguir dar conta de tudo, porque se ela estiver achando que ela vai cuidar de todo mundo e ela por último, ela não vai cuidar de ninguém. A mulher advogada que ela tem essa intenção de empreender, ela tem que ver que mais do que ser uma boa advogada, ela tem que ser uma boa empresária. Então ela tem que se aperfeiçoar no gerenciamento do escritório, ela tem que saber como que sistemas funcionam, como que angaria o cliente, como que administra o cliente, como é que administra a equipe. E tudo isso deixando a sua casa em ordem. Filho, marido, tudo isso. Porque é o papel da mulher ter tudo isso sobre cuidado. Não quer dizer que vai dar tudo certo, mas a gente se esforça. Bom demais, vamos sim. Administradora do escritório, do lar, do marido, do tudo. Tem tarefas bem invisíveis, né? Por exemplo, pensar o que vai comprar no supermercado. Trabalho invisível. Eu já ouvi uma lista de trabalhos invisíveis, como tem, né? Pensar a separação da roupa. Mas a máquina lá, mas tem que separar ali o negócio. Tem que ver se tem sabão. Tem que separar a roupa do filho. São várias tem que escolhas, ver a tarefa, né? O que vai comer. E a gente vai ficando doido, né? Doutora, dá um conselho então para as mulheres advogadas, já que você tem filho também. Como equilibrar a advocacia com a vida pessoal, com a maternidade? O que você faz para não enlouquecer? Gente, é uma loucura em si, né? Às vezes a gente toma um medinho, faz um exercício de vez em quando, né? Mas assim, eu tento deixar ali no escritório tudo redondinho, né? Muito obrigada pros meus auxiliares lá, Giovana e o Cássio. Pra eu poder também ter um tempo de qualidade com as crianças, né? Então, uma tarde lá, tá tranquilo. Então vai ser um dia que a gente vai tirar pra ir no lago, andar de bicicleta, tomar um sorvete. Sim. Né? E, claro, também se dedicar ao escritório também faz parte, né? Sim. A gente entender que vai abdicar um pouco a maternidade, vai abdicar um pouco o trabalho, vai depender da ocasião ali. Mas sempre ter um tempinho de qualidade, né? Além de trabalharmos bastante. Sim. Exatamente. E a doutora Anne tem alguma sugestão? Que eu vejo que ela tá sempre na corrida e tudo mais. Não para, o que você acha que é essencial assim, para manter a vida pessoal. O equilíbrio? Ai, gente, eu me equilibro demais, porque senão, misericórdia. Eu tô sempre tentando fazer exatamente isso, me manter equilibrada. Então, não é sempre que dá tudo certo, mas o equilíbrio ele tem sido constante. Eu penso assim, hoje em dia, realmente sou advogada, sou solteira, mas lógico, planejo no futuro, ter minha casa, meus filhos, então eu já tento criar uma rotina de bons hábitos hoje. Que bons hábitos que eu vou poder carregar para esta fase futura? Me cuidar.
Então eu tento me cuidar ao máximo, justamente pensando nisso, que se eu estiver bem, vou conseguir fazer o meu marido ficar bem, fazer conseguir deixar os meus filhos bem. Então eu tento me alimentar de uma forma bacana, me exercitar com frequência, vou na igreja cuidar da espiritualidade. Às vezes a gente toma ali um chazinho de camomila para, né, ficar bem, né? Mas é isso, é tirar um momento para se olhar e se cuidar. Porque senão, se você não se cuida, você não cuida de ninguém. E as doutoras acreditam que existe para as mulheres chamado de síndrome de impostora. O que é isso? A gente vê comentários de grandes lideranças, inclusive, que a mulher tá exercendo o seu trabalho e ela tá achando que não tá bom. Enquanto, não sei se os homens passam pela mesma situação, mas assim, a dizer da qualidade de alguns trabalhos, eu acho que não. Mas assim, aquilo de nunca termina a petição, porque aí a coisa vai acumulando, daí ela olha, por exemplo, vou pegar um caso, a mulher olha a roupa para lavar, a louça, a petição para fazer, o cliente chamando, aí o homem sentado, e ela com a síndrome de impostora que não está dando conta. As doutoras veem que acontece isso com as mulheres de se cobrar demais, se cobrar a perfeição? É normal entre a classe feminina, né? Se cobrar a perfeição. No entanto, eu sempre gostei de separar, né, o ambiente familiar do escritório. Então, gente, digamos que é impossível eu peticionar em casa, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo sentar ali e ver que tem uma baguncinha, né? Então, o momento do escritório tá ali pra isso, eu vou utilizar pra trabalhar. Em casa eu já não consigo. Vai trabalhar em casa, né? Porque a gente tá trabalhando, né? Outras funções, peticionar no escritório, em casa e cuidar da casa, das crianças, né? Isso Exatamente. Isso é verdade. E compartilhe com a gente também, assim, ó, como que as doutoras acreditam que a mulher pode se destacar na advocacia, tendo em vista que ela ainda tem essa coisa predominante do universo masculino. Como que vocês acham que a mulher pode se sobrepor ali para se destacar na advocacia, sendo mulheres? Olha, na minha área da advocacia previdenciária, a gente vê que a grande maioria são mulheres, né? E uma minoria de homens que exercem. Vencemos! E até eu fiz umas pesquisas lá e vi também que na área de família também, a Sim. grande maioria das advogadas atuantes, né? São advogadas. Não são advogados. Exatamente. Já a doutora Anne, no direito bancário, É o contrário. Que é mais homens. É mais homens. E como que você acredita que tem que fazer para se sobrepor, para se destacar numa área que é mais atuante? Eu penso que aqui são dois caminhos. O primeiro é aquilo que a gente tem bastante dificuldade, que é a paciência. Isso aí é certo. A gente tem que tentar... A gente tem que trabalhar diariamente a paciência e entender que tudo tem um momento de acontecer. Só que isso não pode ser utilizado como uma desculpa para não fazer nada. Então tem muita gente que fala assim, mas isso aí eu não consigo, mas nem tentou. Então eu penso que a mulher ela vai conquistar o espaço dela se ela trabalhar para isso. Mas e se me boicotarem? Então se esforce mais, trabalhe mais, crie o espaço. É você que tem que criar. A própria palavra fala criar o espaço. Então, se não estão deixando você ali, crie o seu espaço, crie o seu nome. A gente não... acaba que a gente faz isso, mas a gente não deveria. De ficar se intimidando e dando sempre um passinho para trás. Eu vou dar um passinho para trás para ver se isso aqui realmente é. Não, a gente tem que continuar andando e se não for, a gente vai descobrir lá na frente. Mas pode ser que seja o nosso espaço. Então, a gente tem que tirar esse medo da impostora e começar a trabalhar e a galgar o espaço. É que nem aquela frase que fala, vai com medo mesmo. E é assim que tem que ser. E acaba que, infelizmente, mas isso é mais a tom de constatação, o mundo não é justo. Sim. Não sendo justo, de fato, vai caber, né, a nós, mulheres, pensar em formas de se destacar, né? Por exemplo, além de advogada, eu sou graduada em mais duas graduações, mestrado, enfim. E aí, por quê? Porque nasci mulher, periferia. Então, assim, ou seja, tem questões que, de fato, não é justo. Quase todas as mesas que eu ocupei em palestras, em coisas que eu estava junto com um homem, quase todas as vezes eu tinha mais qualificações técnicas. Só que para estar ali era necessário, porque assim, um igual não era chamado. Sim, porque sempre quando é para chamar para alguma palestra, alguma coisa, em geral, até se costumam falar,
mas tem mais homens. Será que tem mais homens mesmo? Será que a gente não está olhando a mulher assim como menos qualificada? E até fazer uma pergunta nesse sentido. Eu vi um estudo dizendo que quando um homem dizia assim, mas eu não sou tão bom nisso. Mas eu estou começando. Isso era visto para esse homem como humildade. Que homem brilhante e humilde ainda por cima. Só que quando a mulher falava a mesma coisa, era tido como constatação, como confissão. Então, quando a mulher dizia assim, não, olha, gente, não liga, tal, eu tô começando, tal, tenho paciência. Era assim, nossa, ela tá começando, então, enquanto um homem era visto como humildade. E aí, o que vocês pensam sobre a questão do posicionamento da mulher, e até complementando com uma entrevista que eu vi da Thaís Araújo, né? Ela deu uma entrevista falando que uma pessoa disse pra ela que ela era arrogante. E, na verdade, a pessoa era racista mesmo. E aí ele não admitia que ela se posicionar de forma mais incisiva é como assim, você tem que ser sempre submissa. E isso também é tido para as mulheres. Você tem que falar baixo, você tem que ser calma, você tem que se conter, senão você está louca. Mas até quando a gente pensa, o que é uma mulher louca e um homem louco, né? Quando fala um ex-louco, uma ex-louca, são coisas diferentes. Exatamente. E aí, o que as doutoras pensam sobre isso? Sobre como que a mulher deve se posicionar para conquistar ali o seu espaço? Eu sou do time que tem que chegar incisiva. E assim, eu nunca deixei esse tipo de coisa me intimidar. Mas também é muito perfil. Por exemplo, meu pai ele é militar. As pessoas falam assim, o pai militar, opressor, infância terrível. Cara, meu pai é a pessoa mais gentil do mundo. E ele sempre falou isso pra mim assim, você quer criar teu espaço? Então chega com postura, chega com firmeza, fala teu nome, aperta a mão, seja sempre educada, seja sempre gentil, cria o teu espaço. Você não vai criar teu espaço gritando, sendo arrogante, sendo prepotente, puxando tapete. É pra criar, o próprio nome fala, criar. Então isso pra mim foi essencial, porque por mais que eu tenha passado situações constrangedoras, complicadas, eu nunca me abaixei. Porque eu estava criando espaço. E aí eu entendia que aquilo era necessário e faria parte do buraquinho do espaço que eu estava criando, entendeu? Então eu penso isso, que a mulher ela tem que botar na cabeça dela que ela tem que chegar ali para criar um espaço, para criar um nome, criar uma marca, uma posição, mas sempre de modo gentil, bacana, para mostrar que você está criando o seu espaço de uma forma legal, que você não está criando o seu espaço porque você gritou, porque você foi arrogante. Isso aí é ignorância. Nós não somos ignorantes, nós somos até mais inteligentes que os homens, né? Diga-se de passagem, né? Mas isso aí é conversa para outro podcast. Doutora, como que a doutora pensa que as mulheres podem ter esse posicionamento, ser respeitadas? Educadamente, né? Sempre tem que haver educação em ambas as relações, né? E, assim, hoje a gente vê, né? Muitas mulheres aí de nomes, né? Respeitadas, então... Seja gentil, né? Que eu sou do tipo mais que pra quem precisa de um carinho, de um afago, né? Já sou um perfil um pouco distante da Anne. Como que as doutoras pensam que, vamos supor, os episódios que as doutoras relataram, né? Questão de fórum, com cliente, enfim. Se as doutoras tivessem a garantia e no dia seguinte a OAB vai bater na porta do juiz, vai bater na porta do lado fora e vai falar, viu, o que aconteceu aqui dentro? Vocês pensam que as advogadas, elas se sentiriam mais seguras, mais respeitadas? Muito mais. Assim, muito daí mais. Também eu teria mandado ele ficar quieto, né? Fique quieto, fique quieto você! Que amanhã a OAB vai vir aqui falar com você. Eu vou chamar a OAB. Pera aí, então, que eu vou chamar a minha OAB aqui pra vir aí falar com você. Isso é Até que importante. alguns advogados eu vi que estão gravando, né, as audiências, e aí alguns juízes não gostam, mas enfim, muitas vezes é para se proteger. Sim. Um assédio, até um assédio moral, né, se pensar. Exatamente. E, doutoras, deixa aí uma dica, né, para as mulheres que estão querendo se destacar na carreira jurídica, principalmente quem está no início. Que habilidades que elas devem desenvolver para vocês acham que elas tenham um destacamento assim legal na advocacia? Em primeiro lugar, seja uma profissional responsável. Exatamente. Importante.
Seja bem responsável, não abaixe a cabeça, né? Porque muitas vezes você vai ver que homens vão tentar ganhar no grito e eles acham que se eles gritarem as mulheres vão chorar e a gente não vai. Tem que ficar cabeça erguida. Exatamente. Né? E levem as reclamações até a ordem, né? Tem que levar as reclamações, né? O que é que a advocacia jovem tá precisando? O que a mulher jovem advogada tá precisando? Tem que levar, gente. Tem que, né? Sim, eu penso, como a doutora Benaia falou, e penso também que a advogada, hoje em dia, ela tem que ter consciência de que mais do que ser uma boa profissional, ela tem que ser uma boa gestora. E isso é uma coisa que a gente já é ensinada desde pequena, a ter gestão do lar, gestão da casa, que isso é inerente à criação da mulher, não tem como fugir. Desde pequena a gente é ensinada a ser uma gestora do lar. Com o passar dos anos a gente vai aprendendo a ser gestora de outras áreas também, uma vida profissional. E isso você não pode abrir mão. Não adianta focar em ser uma boa profissional e não saber gerenciar teus prazos. Deixar, por exemplo, tudo na mão de um estagiário que está recebendo ali R$300, né? 300 conto ali para gerenciar todo o teu escritório. Não se iluda. Então, aprenda gerenciamento do seu escritório, gerenciamento dos seus prazos, dos seus auxiliares, dos seus liderados, que teu escritório só vai, subir. Doutora, a doutora falou primeiro, né? Vocês querem deixar algum conselho final, assim, para quem ouvir? Eu acho que os podcasts foi bem rico, assim, trouxe bastante conteúdo. Quem ainda não conhecia as doutoras agora, né, está conhecendo, vão conhecendo mais ainda, né? Sim. Vocês querem deixar um recado final para quem está assistindo? Pessoal, não desistam da advocacia. A gente falou aqui um monte, dá um frio na barriga, mas não desistam. Eu penso que a profissão de advogado, ela é realmente mais do que uma profissão, ela é um propósito. E é um propósito, assim, que ele vai muito além de nós. Porque a gente exercendo bem, é toda uma sociedade, é todo um coletivo que ganha. Então, assim, assuma o teu propósito. É difícil, mas o propósito, ele é difícil mesmo, porque ele vai ter um ganho muito grande no futuro, então a gente paga um preço no início. Sigam firmes. Precisou de ajuda? Busque advogados experientes que você conhece. Busque a OAB. Se você tiver dificuldade, você não conhecer ninguém, busque a OAB. E exija uma OAB que atue, que defenda você. Se você sentir que ali não está sendo um espaço que você consiga apoio, crie você o apoio. Seja você, então, essa pessoa que você não teve quando você precisou. Eu penso que a gente, mais do que reclamar, a gente tem que ser aquele que você precisava e que você não teve. Então, aí sim, a gente vai fazer toda uma roda de um trabalho melhor, de um desenvolvimento maior, e todos ganham, principalmente a classe. Exatamente. Muitas vezes, todos os advogados já sentiram vontade de desistir, né? Então, complementando o que a doutora Anne falou, tem que erguer a cabeça, tem que ir pra frente, tem que levar também as reclamações, né? Tem que procurar a ajuda dos colegas, né, experientes, e a gente não pode ver como uma grande concorrência, e sim como coleguismo, né? Que ali tá todo mundo pra se ajudar, né? Sim. Até me lembrei de uma frase que é assim: somos as pessoas por quem estivemos esperando, né? Serve bastante para a questão das mulheres, né? Então, às vezes não tem ninguém que faz aquilo, então faça você, se prepara. E eu acho que essa junção, acho que a gente foi um podcast muito feliz, né? Com o convite das vocês serem perfis diferentes, complementares. Sim. Exatamente. Que dentro de um grupo de apoio da advocacia, é muito importante, muito né? Importante. Porque uma precisa acolher e a outra precisa lá na frente brigando. Tem que brigar, tudo. Adoro, inclusive. Mesmo pra gente ter grupos de apoios, para as mulheres advogadas, para nossa classe. Acho que muita gente desistiu de advogar, né? Sim. Então, Exatamente. agradecer a presença das doutoras. Acho que foi muito legal, né? Muito rico. Exatamente, principalmente para as mulheres que estão iniciando, se escutarem, né, as palavras das doutoras, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença essencial na carreira, porque aqui veio muita parte prática, né? A gente só escuta teoria, e a gente chega na vida real, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, foi um ótimo podcast hoje, ótimas palavras. Doutora, agradeço a presença das duas aqui,
Foi muito Agradeço, parabéns. grandioso. Obrigada pelo convite. E a Bená é minha amiga. Está sendo um prazer fazer esse podcast com ela. E a todos que ficaram aqui conosco também, aquele beijo e é aquilo. Se precisar de ajuda, chama a gente. Entendam que o direito é um instrumento muito importante para ajudar as pessoas. Exatamente. Obrigada, pessoal. Até a Obrigada, próxima. gente. Até mais. Obrigada pelo convite.